Terceira epístola de João, finalzinho da Bíblia, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho uma alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhes escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhes enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Amém, queridos? Irmãos, podem sentar-se. Fiquem à vontade, que eu tenho que ficar em pé. Queridos, os personagens centrais dessa pequena carta que acabamos de ler são 4. João, Gaio, Diótrefes e Demétrio. 4 personagens. João era aí o presbítero amado, né? O discípulo que se deitou no peito do Senhor Jesus. Gaio era o crente fiel e verdadeiro. Diótrefes, o ditador orgulhoso, estava dentro da igreja. E Demétrio, um exemplo a ser seguido. Um exemplo a ser seguido. Todos de uma mesma igreja. Portanto, podemos observar que se trata de uma pequena congregação com seus respectivos problemas. E qual igreja não tem problema, né? Qual igreja? Em toda igreja existe aqueles que somam. Em toda igreja existe aqueles que ajudam, que vestem a camisa como Gaio e como Demétrio, aqui nesse contexto. Porém, não tem como negar que existem também aqueles que gostam de aparecer, aqueles que gostam do destaque. Existem também aqueles que gostam de ser a figura principal da igreja e se promovem para isso, forçam barra para isso, prejudicam a obra de Deus, como Diótrefes, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Não tem como negar, queridos, que na igreja visível há salvos e há perdidos, há crentes genuínos e crentes falsos. Isso é fato. Há aqueles que amam a Deus e que buscam fazer tudo para a glória de Deus, sem quererem holofotes, sem quererem reconhecimentos, sem quererem tapinha nas costas, mas também existem aqueles que amam a si mesmos e que estão interessados apenas em sua própria projeção pessoal. Na igreja militante, essa na qual nos encontramos, há pessoas que trabalham com Deus, como Gaio, e pessoas que trabalham para Deus,
como Demétrio. E, infelizmente, há pessoas que trabalham contra Deus. No caso aqui, o sujeito chamado Diótrefes. Não bote esse nome no teu filho, em nome de Jesus. Está na Bíblia, pastor. Não bota não, amados. Não bota não. Queridos, há o joio e há o trigo dentro da igreja. Existem lobos e existem ovelhas. E onde há igreja, não tem como negar, existem problemas. E cada um de nós aqui deve se perguntar constantemente, lá no íntimo do seu ser, com toda a honestidade: eu sou parte do problema ou eu sou a solução do problema? Sou bênção na igreja ou sou uma maldição? Eu ajudo ao pastor Júlio ou atrapalho o ministério do pastor Júlio? Eu oro para o meu pastor ou sou um crítico contumaz do meu pastor? Queridos, não há neutralidade quando se trata da vida cristã. Não existe neutralidade, ou você soma ou você diminui, ou soluciona problemas, ou você é a causa dos problemas. Vejamos então, amados, esses 4 personagens da carta com mais cuidado e mais detalhes. Primeiro, João, o presbítero amado. Ele é aqui o autor dessa que é uma das menores cartas do Novo Testamento, ao mesmo tempo que ela é profunda em conteúdo, pequena em tamanho, mas profunda em conteúdo. E nesse contexto aqui, João já era bem avançado de idade, idoso, mais de 90 anos, mas a sua percepção espiritual estava aguçadíssima. Ele enxergava as coisas. Ele era o último apóstolo vivo nesse tempo e também o pastor das igrejas pela qual ele enviou essa carta. E o interessante é que ele não se apresenta aqui como apóstolo de Cristo. Notou isso? Ou o discípulo amado do Senhor. Ele não se apresenta aqui como pastor presidente daquela congregação. Não tem esse tipo de apresentação. Sua apresentação aqui é singela, humilde, simples, sem chamar a atenção para si. Ele diz simplesmente aí no início: o presbítero ao amado Gaio. E quando João se identifica como o presbítero, ele revela a sua maneira, de maneira despretensiosa e humilde, a como lidar com os irmãos. Ele não é um sujeito arrogante. Queridos, numa época como a nossa, em que líderes evangélicos ostentam abertamente, sem escrúpulos, títulos autoimpostos, como profetas. Bota lá no YouTube, profetas, vai vir uma opção. Apóstolos, pai apóstolo, já tem até o pai dos apóstolos. E essa atitude de João, que mesmo sendo um apóstolo, se refere a si mesmo, se apresenta como um presbítero, serve de condenação a todos os arrogantes de hoje. E nessa apresentação aqui, João deseja o quê? Saúde e prosperidade para Gaio. Ele diz assim, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Gaio era um homem de vida espiritual saudável. Espiritualmente, ele não tinha riqueza e aqui provavelmente também não tinha muita saúde. João ora pela saúde dele, mas tinha uma vida espiritual robusta. Queridos, é possível, guarde isso, ser pobre financeiramente, ao mesmo tempo ser rico espiritualmente. É possível você estar fisicamente enfermo e ter uma vida espiritual abundante. É possível. É possível estar com câncer, tuberculose, AIDS ou outra doença qualquer e ao mesmo tempo ser saudável na alma. É possível.
Até porque a saúde física, geralmente, ela é decorrente de quê? De uma boa nutrição, exercícios, higiene e de uma vida regrada, uma vida equilibrada. A saúde espiritual é decorrente de fatores semelhantes. Não tem como negar. É preciso se alimentar da palavra. É preciso usar os seus nutrientes, os nutrientes da palavra, no exercício da piedade. Veja as instruções que Paulo dá em 1 Timóteo 4, 6 a 7. Ele diz assim para Timóteo: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercita-te na piedade. E, além de nos alimentar com a palavra, é fundamental manter também a pureza de nosso coração. 2 Coríntios 7, 1. Olha o que Paulo diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Além disso, por fim, precisamos também evitar a contaminação e a poluição do mundo, para termos vidas espirituais saudáveis. Tiago 1,27 é bem claro quando diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar contaminar ou se deixar corromper pelo mundo. Mais uma vez, queridos, versículo 1. João diz para Gaio: oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como bem vai a sua alma. Portanto, aqui há uma autorização bíblica para desejarmos e orarmos pelo bem-estar físico, bem como o bem-estar espiritual de nossos irmãos. Assim como o pastor Wellington e o pastor Júlio oraram por mim, e temos que orar uns pelos outros. João deseja aqui o quê? O bem para Gaio. Deseja e ora por sua saúde e por sua prosperidade, para que o seu amigo tenha uma boa caminhada na vida cristã. O segundo personagem dessa epístola, queridos, é Gaio, o crente amado e fiel. Acompanhe comigo o versículo 2. Mais uma vez. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como bem vai a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus irmãos ou meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. Recebia desconhecidos na sua casa, missionários, não conhecia e recebia. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fala bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome, por causa de Jesus, que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. O que se sabe sobre Gaio? Quem foi esse Gaio? Segundo a tradição, esse Gaio era de Derbe e foi nomeado por João como o primeiro bispo da cidade de Pérgamo. Ele é descrito nessa carta aqui como um homem amado e fiel, que andava na verdade e andava em amor. Gaio, queridos, foi um cristão equilibrado. Ele defendia a verdade em amor e amava em verdade. Por 3 vezes, interessante, ele é chamado por João de amado. Por 2 vezes, ele é descrito como um homem fiel. E também por 2 vezes, ele é apresentado como alguém que andava na verdade. Ou seja, Gaio era um homem especial. Ele era o tipo de gente que atrai as pessoas pela sua bondade, pelo seu amor e por sua integridade, por seu testemunho. Ele era como um imã a atrair para o bem. O testemunho de Gaio ia longe.
Longe. Ele era uma carta aberta para todos lerem. Todos diziam para João que Gaio era um homem de bem, um homem de Deus, um homem de fé. Agora, o que fazia de Gaio uma testemunha tão excelente, tão impactante do Senhor Jesus? Qual era o diferencial da vida desse homem? A verdade de Deus. A verdade estava nele. Ele permitia andar em obediência à vontade de Deus. Por 2 vezes, queridos, João afirma que Gaio andava na verdade. Ou seja, simplificando, ou melhor, desenhando, Gaio lia a palavra, meditava sobre ela, se deleitava nela, e então praticava a palavra em sua vida diária. Esse era o diferencial da vida de Gaio. Ele estava enquadrado no Salmo 1, versículo 1 em diante. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Queridos, a meditação é para a alma, o que a digestão é para o corpo. Meditar nas Escrituras. Não basta ouvir a palavra ou ler a palavra. Devemos digeri-la internamente e torná-la parte do nosso interior. Isso é fundamental. Precisamos guardar a palavra no coração e não na estante somente. Precisamos decorar a palavra e não deixar que ela se perca pelo caminho. Isso me faz lembrar de um relato contado pelo missionário Ronaldo Lindório. Ele foi um missionário na África, entre os concombas. Ele diz que antes do Novo Testamento ser traduzido para a língua concomba, uma mulher de 70 anos fez uma viagem de 4 dias a pé até a aldeia onde ele morava, com o objetivo de decorar 13 versículos da palavra para levar para sua aldeia. 4 dias andando. E chegou lá, decorou. E ao regressar para sua casa, depois de 2 dias de viagem, aquela senhora idosa de 70 anos se esqueceu do último versículo. Ela não lembrava, só lembrava de 12. O que você faria no lugar dela? Ela voltou à aldeia, regressou, caminhou mais 2 dias e foi até o missionário para decorar o último versículo que ela havia esquecido. E justificou dizendo: a palavra de Deus, ela é muito preciosa para ficar perdida no meio do caminho. Muito preciosa. Outro detalhe ainda sobre Gaio: ele era um homem comprometido com a obra de Deus. Um homem comprometido com a obra de Deus. E isso é fundamental. João diz aí no versículo 5 que Gaio era hospitaleiro com os missionários. Diz assim: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Não sabemos qual era a função eclesiástica de Gaio na igreja. Ali, não há indicação alguma de que o próprio Gaio fosse um pregador, um pastor ou um mestre. Não temos nenhuma indicação, mas Gaio abria o coração e abria também a sua casa para os que eram pregadores e mestres. Ou seja, a casa de Gaio estava a serviço do reino de Deus. Seu coração estava aberto para receber as pessoas que vinham em nome de Deus. E mais, queridos, o seu bolso estava aberto para ajudar as pessoas a fazerem a obra de Deus. Resumindo, Gaio não apenas abriu o lar, mas também o coração e a mão para ajudar financeiramente esses hóspedes missionários. Quando vinha, era recebido e ajudado. Quando partiam, tinha ajuda financeira também para tocar a obra.
Amados, existem muitas maneiras de se fazer a obra de Deus. Muitas. Fazemos a obra de Deus indo com os nossos pés, como muitos têm feito, como o missionário Alan, missionário Jefferson, como a Malu, minha filha, tem feito, indo com os nossos pés. Podemos fazer também pregando e orando com a nossa boca e contribuindo com as nossas mãos de coração, lá do fundo da alma. Gaio abriu seu coração, abriu seu lar e abriu também o seu bolso para ajudar os pregadores da palavra. E mais, queridos, Gaio não somente acolheu os missionários de boa vontade, mas enviou esses missionários de volta ao campo com suprimentos. Por isso que ele é elogiado tanto pelo João como pelo Espírito Santo de Deus, que nos permitiu ler essa carta até os dias de hoje. Os obreiros de Deus não devem receber apenas hospedagem quando chegam, mas também provisão quando partem. Versículo 6, mais uma vez. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Queridos, a fé é demonstrada pelas obras e o amor, ele é expressado em atos e não apenas em palavras. Não basta dizer que Deus te abençoe e vou orar por você, se não fizermos nada, se não nos movimentarmos. A fé sem obras, ela é morta, diz Tiago, inspirado pelo Espírito Santo. Interessante é que na segunda carta, João, e vimos isso semana passada, mês passado, João proibiu a hospedagem aos falsos mestres. Lembram? 2 João 1,10. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem. É proibido receber hereges para contaminar a tua alma. Agora ele elogia Gaio por receber homens de Deus. Homens de Deus. Ou seja, uma coisa é lutar contra a apostasia e se recusar a receber falsos mestres. E outra coisa bem diferente, amados, é abrir o lar. E não somente o lar, mas também a carteira, a fim de promover a verdade. Esse segundo aqui é elogiado pelo Espírito Santo. É necessário tanto o aspecto negativo quanto também o positivo. Por fim, queridos, deveria haver mais pessoas como Gaio. Deveria haver mais pessoas como Gaio. Pessoas espiritualmente saudáveis. Isso é fundamental. Obedientes à palavra e que compartilham o que têm para promover a verdade. Infelizmente, porém, nem todo mundo é como Gaio. Terceiro personagem que se destaca nessa carta é um sujeito chamado Diótrefes, o ditador ambicioso. Essa é a parte negativa da mensagem, mas tem que ser mencionada porque o apóstolo João ele dedicou bastante versículo para tratar dele. 4, 9, 10 e 11, 3 versículos. Olha aí comigo, versículo 9 a 11. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Terrível isso, hein? Veja que interessante. João faz aqui a transição de um líder ou uma pessoa acolhedora, porque não sabemos se ele era um líder da igreja, como Gaio, para um líder ditador, chamado Diótrefes. Gaio era um homem que abria sua casa e seu bolso para abençoar aqueles que chegavam à igreja. Ele era do bem, acolhia, abraçava, ajudava, se importava. Diótrefes, por outro lado, era um homem que expulsava as pessoas que chegavam à igreja. Ele era do contra, né? Ele era do contra. Queridos, sabemos pouco sobre Diótrefes. Sabemos pouquíssimo.
Seu nome significa filho adotivo de Zeus, que sugere que a sua descendência fosse grega. Ele era um líder na igreja local e, de modo egoísta, ele tirava aí vantagens de sua posição de liderança. Ele gostava de ser o primeiro. Em vez de servir a igreja, ele se recusava a reconhecer a autoridade do apóstolo João, que era o pastor da igreja. Ele desejava governar a igreja e agir de maneira contrária à instrução do Senhor Jesus, que disse o seguinte, Mateus 20, versículo 26 e 27, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Palavras do Senhor Jesus, que iam na contramão do coração desse sujeito chamado Diótrefes. Amados, somos chamados para servir e não para sermos servidos. Qualquer irmão que almeja alguma função na igreja, ele deve ter a plena consciência de que sua chamada é para o serviço e não para os holofotes. Ele é chamado para os bastidores e não para o palco, queridos. Ele é chamado para a simplicidade e não para a arrogância. Diótrefes, aqui nesse texto, queria ser o centro das atenções. O orgulho e a soberba são pecados intolerados por Deus. Deus resiste ao soberbo, diz a palavra. Na igreja de Cristo, todos estamos nivelados no mesmo patamar. Todos somos servos. Amém? Todos somos servos. Na igreja de Cristo não existe donos, não existe chefes. Na igreja de Cristo não existe culto à personalidade. Na igreja de Cristo não é lugar de se colocar líderes no pedestal. Não, queridos. Na igreja de Cristo não há lugar para líderes ditadores. A impressão que se dá em nossos dias, observando algumas cenas que eu observo pela internet, é que o pastor bem-sucedido ele é mais parecido hoje em dia com um magnata de Wall Street do que um servo simples do Deus Altíssimo. Essa, queridos, é a impressão que dá. Ele não carrega uma pá na mão, mas um celular de última geração no bolso. Sua roupa muitas vezes é extravagante, parece até um ator de Hollywood. Seus relógios e anéis de ouro ofuscam a mensagem que pregam. Os diótrefes de nossos dias são um símbolo da ostentação. Já viu pastor ostentação gospel? Irmão, tem muitos. Eu sei do que estou falando. Eu acompanho algumas dessas figurinhas pela internet. Contra a vontade, mas tem que se acompanhar. Eu fico pensando, meu Deus, eu não me daria a esse ridículo. Não me daria. Mas as pessoas ficam cegas. Cegas pelos primeiros lugares, cegas por aplausos, cegas pelo dinheiro, pela fama, pelo sucesso. E o pior é que milhares seguem eles. Milhares e milhares e milhares. Líderes que almejam os holofotes dos títulos pomposos, os primeiros lugares, ou melhor, o primeiro lugar, assim como Diótrefes estava almejando essa posição de primeiro, de poder, de status. Veja comigo mais uma vez, a Bíblia de Jerusalém, no versículo 9, diz assim, o apóstolo João diz, escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que ambiciona o primeiro lugar, não nos recebe. Diótrefes desejava, ambicionava, sonhava com o primeiro lugar naquela congregação, queridos. Devia ter sonhos mirabolantes de ser o pastor daquela igreja. Ele ambicionava com certeza o lugar do apóstolo João. Ele invejava o respeito que o apóstolo João tinha naquela comunidade. Queria ser respeitado também como ele era respeitado. A luz de João cegava os olhos de Diótrefes. Será que existe algum Diótrefes aqui nessa igreja?
Eis a questão, eis a pergunta. Alguém que deseja do fundo da alma um dia ocupar o lugar do pastor Júlio? Será? Meu amado, se algum dia esse tipo de pensamento vier à sua cabeça, repreenda na hora, em nome de Jesus, porque esse tipo de pensamento vem das profundezas do inferno. O pecado de Lúcifer foi desejar o lugar de Deus, uma criatura querendo sentar ou estar no lugar do Criador. E toda a tragédia da humanidade começou não na terra, mas no céu, com esse pecado. Isaías 14, versículo 13 e 15, descreve a queda do diabo, ou Lúcifer, em detalhes. Diz assim, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Olha aí a arrogância. Mas, diz Deus, às profundezas do Sheol você será levada, ou do inferno, irá ao fundo do abismo. Essa foi a consequência de ambicionar coisas grandes, querer o lugar do outro. Com certeza, o pastor Júlio nunca desejou a posição que ele está atualmente. Não desejou. Tenho certeza que ele nunca quis, sonhou ou desejou ocupar o lugar do pastor Alan, concedido pelo próprio pastor Alan. Nunca quis isso. Ele não forçou a barra e nem arrombou a porta, como muitos fazem. As pessoas querem primazia, querem poder, querem status, aí não conseguem aqui e abrem uma igreja ali e botam a mão na própria cabeça e se ordena, autonomeado. Queridos, as coisas nessa igreja aconteceram naturalmente pela vontade de Deus, no tempo de Deus e para a glória de Deus. E bem-aventurado será você se estiver ao lado do pastor Júlio, ajudando a expandir o reino de Deus nessa localidade. Por outro lado, é uma palavra séria, miserável será você que se levantar contra esse homem de Deus. Então queira a bênção e não a maldição. Ajude seu pastor, ore por seu pastor, jejue por seu pastor, sirva a teu pastor com dedicação, com zelo. E se aprouver a Deus um dia te colocar em alguma posição de destaque, Ele vai colocar, e isso não vai arruinar o teu coração. Sirva, esteja pronto para servir. Não deseje ou sonhe com posições de liderança na igreja. Se o convite vier, amém. Se o convite não vier, amém. Diga para si mesmo, amém. Pelo menos eu não vou ser tão cobrado. Se fosse por minha própria escolha, eu não estaria em Maricá, eu não estaria pregando. É muito mais simples, menos cobrado estar ouvindo. Mas também não podemos fugir. Romanos 12, versículo 16 diz, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios aos vossos olhos. E Jeremias 45, versículo 5, tem também uma palavra bem de advertência para nós. Procura tu grandezas para ti, não a busques. E como resultado, querido, dessa inveja misturada com ambição, Diótrefes emprestava a sua boca ao diabo para falar mal do pastor. Esse cara era doido, gente. Olha só pode. Versículo 10. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas. Tem versão que diz palavras caluniosas ou maliciosas contra nós. Irmãos, esse tal de Diótrefes, se ele não se arrependeu desse seu pecado ou esses seus pecados, de ambicionar a primazia e de falar mal do apóstolo João, se ele não se arrependeu, ele está até este momento agora queimando no fogo do inferno.
em choro e ranger de dentes, em tormentos. Ele falava mal do apóstolo João. Ele emprestava sua boca para Satanás. Ele prejudicava a obra de Deus com a sua língua maldita. Isso é terrível, queridos. É terrível. Ele gostava de se projetar falando mal dos outros. Ele construía a sua própria imagem, desconstruindo a imagem do outro. Isso é terrível, diabólico. Que loucura! Ele erguia monumentos assim, a si mesmo, atacando a imagem dos outros. Ele difamou o apóstolo João, tratou com pouco caso os missionários e excluiu os crentes que estavam acolhendo os missionários. Coisa de doido. É coisa de tratamento psiquiátrico com um sujeito desse. Tudo isso porque o seu amor era direcionado a si e ele queria a primazia ou a preeminência entre os demais irmãos. Diótrefes falava mal de João pelas costas quando o apóstolo não estava presente para se defender. Não tinha como se defender. Falava pelas costas. Queridos, guarde isso. Guarde no fundo da tua alma. Nem todo boato acerca de homens de Deus deve ser levado a sério. Há muitas acusações falsas, muitas acusações levianas, muitas acusações feitas ou planejadas nos quintos dos infernos. E às vezes são divulgadas. E a pessoa vai falando de boca em boca. E nunca chega para um pastor a quem está sendo acusado para saber qual é a versão dele. Precisamos ser cautelosos. E por ser amante dos holofotes, e por gostar do primeiro lugar e querer ser o primeiro em tudo, o apóstolo João, o Diótrefes, via o apóstolo João não como um ajudador, mas como alguém que estava em oposição a ele. Ele não enxergava João como seu pastor, mas como seu adversário. Diótrefes enxergava o seu pastor, o apóstolo João, como seu concorrente, como seu rival. Que loucura! Diótrefes era como o rei Saul, que em vez de se humilhar e mudar de vida, ele quis o quê? Destruir a Davi, aquele que foi escolhido para estar no lugar dele, porque ele desobedeceu a Deus. E mais, queridos, Satanás operava na igreja, porque Diótrefes agia com base no orgulho e na glorificação de si mesmo. Esses são os dois instrumentos, talvez os mais usados por Satanás para destruir uma igreja. Sendo assim, quando a igreja tem um ditador de plantão, os conflitos são inevitáveis. Inevitáveis. Queridos, no tribunal de Cristo, lá no tribunal de Cristo, vamos descobrir quantos corações foram contristados e quantas igrejas foram destruídas por causa de ministérios arrogantes de pessoas como esse cidadão que acabamos de estudar, chamado Diótrefes. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que nunca venhamos permitir que a síndrome de Diótrefes venha envenenar o nosso coração. Por fim, queridos, estou concluindo. João faz menção também a Demétrio, um exemplo a ser seguido. De acordo com o dicionário, um exemplo é um ideal, um modelo, algo digno de ser imitado. E Demétrio era alguém assim, alguém digno de ser imitado. Queridos, todo pastor tem a alegria de ter irmãos fiéis ao seu lado. O apóstolo João tinha essa alegria de ter um Gaio, de ter um Demétrio ao seu lado, o ajudando. O pastor Júlio, com certeza, tem muitos Gaios e Demétrios aqui o ajudando, irmãos e irmãs que o apoiam, que oram por ele, que seguram os braços, né? Assim como Arão e Ur seguravam os braços de Moisés. Todo pastor, graças a Deus, infelizmente aparece de vez em quando uns Diótrefes da vida,
mas graças a Deus pelos Gaios, pelos Demétrios, e eu tenho também lá em Maricá irmãos com quem posso confiar, assim também o pastor Wellington. Quando não tem irmãos, tem as nossas esposas que estão no barco, e glória a Deus por eles. Veja comigo mais uma vez, versículo 11 e 12, falando de Demétrio. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Portanto, João diz para Gaio não imitar o que é mal. Ou seja, não imite Diótrefes, o ambicioso. E sim, para ele imitar o que é bom. Demétrio. Nas entrelinhas de João está falando assim, esse tal de Diótrefes aí não segue o exemplo dele não. Não segue não, que é um mau exemplo, mau caminho. Você vai para o precipício, é andar com um cego. Se um cego seguir o outro cego, vai cair os dois no abismo. Agora, siga o que é bom. Mas, será que é certo, queridos, imitar líderes humanos? Demétrio é um bom exemplo a ser seguido. É certo seguir líderes humanos? Sem dúvida, desde que eles, por sua vez, sejam imitadores de Jesus. Em 1 Coríntios 11, versículo 1, o apóstolo Paulo declarou em alto e bom som, e sem constrangimento, ele disse o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Agora, se o pastor, ou se o irmão A, B ou C, não é um imitador de Cristo, não imite a ele, imite a Jesus. Porque se você imitar um pastor que não imita Jesus, se esse pastor cair, você cai junto com ele. Ou se esse irmão cair, você cai junto com ele. Isso é fato. Portanto, Demétrio era um homem digno de ser imitado, pois a congregação lhe dava bom testemunho. Todos os membros o conheciam, o amavam e eram gratos a Deus pela vida e pelo ministério desse amado irmão. Detalhe, o próprio Senhor Jesus dava testemunho acerca dele. Versículo 12, parte A. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus estava dando testemunho desse irmão em Cristo. Sendo assim, Demétrio é um bom exemplo a ser seguido. Ele era um colaborador fiel do apóstolo João. Ele era um homem bom, de caráter aprovado. Ele era uma testemunha viva do poder de Deus. Ele usava a sua boca para encorajar e abençoar as vidas, e não para amaldiçoar. Que sejamos, queridos, imitadores de Demétrio, assim como ele foi um imitador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João conclui essa singela carta dizendo o seguinte, versículo 13 a 15. Tenho muito que lhes escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhes enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Se fossem nossos dias, João diria que tinha muitas mensagens para enviar pelo Zap, atualizando, mas que ele preferia falar tete a tete. Olha, eu não vou escrever nada, eu vou falar pessoalmente, porque, queridos, existem situações que só podem ser resolvidas assim, olho no olho, tete a tete. Telefonema não resolve, mensagem de WhatsApp não resolve, até porque no trabalho pastoral, o contato pessoal jamais poderá ser substituído por outros meios de comunicação. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando e que Deus nos ajude a praticarmos, a não sermos contaminados por pessoas tão ruins como esse homem Demétrio, mas que possamos seguir bons exemplos. O exemplo do apóstolo João, que foi fiel até a morte e conquistou a coroa da vida. O bom exemplo de Gaio,
um fiel companheiro, ajudador na obra, o bom exemplo de Demétrio. Então, por essa estimativa aqui, há mais pessoas boas do que ruins. Pelo menos 3 aqui foram bênçãos. Um foi um problema. Senhor, tem misericórdia, Senhor, de nós. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Obrigado por ter me restaurado também. Obrigado, Senhor. Fica conosco, Pai, ajuda-nos. É sempre essa a minha oração. Senhor, tem misericórdia de nós. Quando falamos algumas coisas, não queremos nos colocar como melhores do que ninguém, Pai, porque não somos. Somos pó e cinza, Pai. Somos pó e cinza, mas nos guarde, Senhor, dessa síndrome de Diótrefes, Pai, de ser uma pessoa assim, que arromba a porta, que força a barra, tudo para conseguir projeção, tudo para conseguir oportunidades, tudo para conseguir a primazia dentro de uma igreja, e quando não consegue, vai para qualquer lugar, abre uma igreja e coloca a mão na própria cabeça e se auto-unge. Tem misericórdia, Senhor, guarda cada um aqui nessa noite, que possamos, Senhor, seguir o exemplo de pessoas que andaram contigo, Pai. Homens como o apóstolo João, que mesmo em tenra idade, muito velhinho, ainda estava ali conduzindo a tua obra, Pai, com zelo, com dedicação, com a sua percepção espiritual muito aguçada, e vendo que esse Diótrefes estava por um caminho de perdição, mesmo assim o chamou a atenção. Não sabemos, Senhor, qual foi a atitude, não sabemos o que aconteceu depois dessa carta, Pai. Se o Diótrefes se converteu, se arrependeu, mudou de vida, não sabemos, mas fica o alerta para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cooperadores aqui neste lugar, que estejamos aqui para somar, Senhor, e não para dividir, que sejamos bênção, Pai, bênção ao lado do pastor Júlio, Pai, que todos os cooperadores, todos os pastores auxiliares, que todos estejam num só pensar, Pai, Senhor, somando, Pai, ajudando, contribuindo, aconselhando, que tudo seja para a Tua glória, Senhor, no nome santo do Teu Filho Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Fica conosco, eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém.